E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo sobre as funções, na nossa parte básica do estudo de funções. Bom, aqui eu coloquei algumas informações novas para a gente dar uma estudada sobre elas, tá? A gente já sabe que o conjunto de partida, ele é o conjunto de onde saem as relações que chegam no conjunto de chegada, certo? O conjunto de partida, né, ele também pode ser chamado de domínio, tá bom? Porque ele é um termo independente, tá bom? O domínio é de onde saem, olha só, o domínio é de onde saem as relações. Logo, o conjunto de partida é a mesma coisa que domínio, certo? Sempre que falar domínio, você lembra conjunto de partida. E sempre que falar conjunto de partida, lembra que é o domínio, tá bom? Então, do domínio vão sair as relações, certo? Que vão chegar do conjunto de chegada, que também é conhecido como contradomínio, certo? Então, aqui está o conjunto de chegada, que é esse conjunto inteiro, é o B inteiro, tá bom? E dentro do conjunto de chegada, existe um subconjunto, um conjunto menor, tá bom? Que faz parte do contradomínio, que é o conjunto de chegada. Esse conjunto menor é a imagem. A imagem são todos os elementos do conjunto de chegada que estão tendo alguma relação com elementos do conjunto de partida. Então, o contradomínio é o total dos elementos que podem estar se relacionando com os elementos do conjunto de partida, mas dentro do contradomínio existe a imagem onde estão os elementos que realmente estão se correspondendo, estão se relacionando com os elementos do conjunto de partida. Observe, cada elemento do conjunto de partida está se correspondendo com um único elemento do conjunto de chegada, que é do contradomínio. Esses elementos que estão sendo relacionados, eles unidos fazem um conjunto que nós chamamos de imagem, tá bom? Então, no contradomínio, observem que o elemento 6 aqui não faz parte da imagem, mas não deixa de fazer parte do contradomínio. Tudo bem? Então, olha só, já no conjunto de partida, todos os elementos eles têm que estar participando dessas relações. Eles têm que estar participando da relação do conjunto A com o conjunto B. Porque aquela frase fundamental das funções que eu estou mostrando aqui para vocês, ela diz que nós temos uma função quando todo elemento do conjunto de partida se corresponde com um único elemento do conjunto de chegada. Não diz nada sobre os elementos do conjunto de chegada. Os elementos do conjunto de chegada, eles podem não estar se correspondendo com elementos do conjunto de partida. Somente os elementos do conjunto de partida que são obrigados a se corresponder com elementos do conjunto de chegada para que esta relação seja uma função. Tudo bem? Então, todos os elementos do conjunto de chegada do contradomínio que estão se relacionando, tendo relações com os elementos do conjunto de partida, eles fazem parte de um domínio aqui, de um conjunto aqui chamado de conjunto imagem, tá bom? É isso. Esses são os novos termos para que a gente vá trabalhando nas próximas videoaulas, tá bom? Então eu vou colocar aqui mais algumas relações para que possamos trabalhar em cima delas. Observe. Vou colocar aqui dois domínios. Um é o domínio, um é o conjunto A e um é o conjunto B. Dois domínios não. Vou colocar dois conjuntos. Um é o do domínio, tá bom? Vou colocar D de domínio e o outro é o contradomínio, tá? Aí eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 elementos no domínio. 1, 2, 3, 4 elementos no contradomínio. Esse elemento está se correspondendo com este. Esse elemento está se correspondendo com este. E fim. Temos ou não temos uma função? E aí, o que vocês acham? Será que isso é uma função? Será que não é uma função? Bom, no caso, o que nós deveremos fazer?
lembrar da frase, né? Daquela frase que diz quando uma relação é uma função, certo? E aplicar a frase aqui para ver se dá certo. Eu vou te deixar a frase aqui, ó, de colinha pra gente, só porque a gente está no início do curso, tá? Mas mais para frente, todo mundo tem que ter essa frase na cabeça. Olha só. Quando todo elemento do conjunto de partida se corresponder, olha só, vamos ver se todo elemento do conjunto de partida está se correspondendo. Oxe, mas cadê o conjunto de partida? Ah, é, né? Olha só, esse D aqui não é domínio? E domínio não é conjunto de partida? É, então, tem que pensar nisso, tá, pessoal? Olha só, o D é domínio e do domínio, ele faz parte, ele é o conjunto de partida. Logo, vamos olhar estes elementos aqui, tudo bem? Tá bom, todos os elementos do conjunto de partida estão se relacionando? Não. A relação ela é representada por essa seta, não é? Não é? Olha só. Então, se é representada por essa seta, eu só posso dizer que os dois elementos aqui de cima, ó, estão fazendo relações, estão se relacionando, certo? Agora, esses dois de baixo não estão. Logo, essa frase não está sendo cumprida completamente. Se a frase não for cumprida completamente, nós não temos uma função, tá bom? Então, esse caso aqui não é uma função. Não é função. Então, eu já vou marcar aqui, ó. Não é função. Vamos trabalhar um outro exemplo para sabermos se é ou se não é uma função, tá? Aqui eu vou colocar o domínio, aqui o contradomínio. Aqui no domínio eu vou colocar 3 elementos e no contradomínio eu vou colocar 2 elementos. Não, vou colocar 4 elementos. Olha só. Aí eu venho e passo uma relação desse elemento para esse, desse elemento para esse, desse elemento para esse e deste elemento para esse, certo? Nesse caso, observem que o nosso contradomínio, ele é a imagem, tá? O contradomínio é igual à imagem, porque todos os elementos do contradomínio, eles estão se relacionando com elementos, todos os elementos do contradomínio, né, estão se relacionando com elementos do domínio. Se isso ocorre, nós podemos dizer que o contradomínio é igual a uma imagem, tá bom, pessoal? Só que, para que isso seja uma função, né, nós temos que analisar aquela frase, né? Esse aqui vai ser o conjunto A e esse conjunto B. Então, no nosso domínio, que é o nosso conjunto de partida, todos os elementos estão se correspondendo? Ó, só bate o olho, tá saindo setas deles, tá saindo relações deles? Estão. Então, tudo bem, a primeira parte da frase foi concluída, quando todo elemento do conjunto de partida se corresponder. Agora, estão se correspondendo com um único elemento do conjunto de chegada? Não, não é. Por que que não é? O primeiro elemento aqui de cima, ó, do conjunto de partida, do nosso domínio, está se correspondendo 2 vezes, ó, com 2 elementos diferentes. Logo, a segunda parte da nossa frase, que diz se temos ou se não temos uma função, que diz que o elemento do conjunto de partida só pode se corresponder com um único elemento do conjunto de chegada, não está sendo cumprida. Então, neste caso, não é função, tá? Não é função.